A paz de Cristo Jesus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a este meu canal. Eu sou o irmão Fárik Silva, servo do Senhor Jesus, e você, juntamente com seus familiares e amigos, é o meu convidado especial a meditar comigo nestas poderosas e lindas palavras do profeta Isaías, do capítulo 53, do versículo 1 ao 12. Mas antes, gostaria de deixar como texto básico desta minha mensagem, João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditaram em Jesus Cristo, Filho de Deus. Glórias a Deus. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale comigo e com você mediante a mensagem da cruz. Deus te abençoe. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. O seu rosto estava encoberto, era desprezado, e por isso não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar de sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia o Senhor quis consumi-lo com sofrimentos. Mas quando tiver oferecido a sua vida pelo pecado, verá uma descendência perdurável, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Como recompensa, meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os malfeitores. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo crucificado, mesmo pendurado numa cruz, ele teve a humildade, a capacidade incrível de se colocar no lugar do outro, de ver o mundo com os olhos do outro, de se colocar, de sentir compaixão, de ver as circunstâncias do dia a dia que o circundava com os olhos do outro. Ele teve essa capacidade incrível, esse autocontrole, mesmo pendurado no madeiro. Ele nos perdoou, ele pediu para o Pai nos perdoar, ele nos deu uma outra oportunidade de estarmos sempre, sempre, sempre na sua santíssima presença. Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele intercedeu por nós, ele rogou ao Pai que o Pai nos perdoasse. Estevão não fez diferente. Quando ele estava sendo apedrejado, ele também rogou ao Pai para que o seu sangue não caísse sobre aquelas pessoas que o matavam.
Glórias a Deus. Vamos fazer o mesmo, meus irmãos. Vamos fazer a mesma coisa que Jesus fez, que Estevão fez e tantas outras pessoas fizeram, tantos homens e mulheres de Deus. Eles não pediram para o Pai, para que o Pai os castigasse. Eles não murmuraram, eles não ficaram com raiva, com ódio, com rancor. Muito pelo contrário, eles rogaram ao Pai para que perdoassem os seus pecados, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Glórias a Deus. O perdão é uma marca do caráter de Deus. O perdão é uma faceta do caráter de Deus. E a raiva, a inveja, a vingança, a destruição é uma faceta do caráter de Satanás. Quando você perdoa, você está manifestando marcas do caráter de Deus no seu caráter. Lembre-se da oração mais famosa do mundo, a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 15. Jesus disse: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, a honra e o louvor para todos sempre. E se vós não perdoardes os pecados dos vossos irmãos, também o Pai Celestial não perdoará os vossos pecados. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que esta mensagem de Isaías 53 possa falar profundamente no meu e no seu coração, e principalmente para o povo de Israel, o povo que ainda não aceitou o Messias, que não aceitou o Cristo que pisou neste mundo há mais de 2000 anos atrás. A minha oração é que o Espírito Santo mostre a eles, como nos mostrou, que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo Jesus. Glórias a Deus. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esta mensagem com outras pessoas para que a palavra de Deus venha alcançar os seus corações. Fiquem todos na paz e até o próximo capítulo, querendo Deus.